Olá pessoal do canal Notícia do Flamengo Oficial, chegando aqui nesta terça-feira com mais notícia do Mengão. E o Jorge Jesus deu entrevista dizendo que no Brasil só trabalhará no Flamengo. Essas e muito mais a partir de agora e vamos para o vídeo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso repercutir agora a entrevista de Jorge Jesus ao canal 11 de Portugal. Ele escancara que no Brasil não trabalhará em outro clube, dá uma olhada na frase, abre aspas, eu treinaria apenas o Flamengo no Brasil, não quero fazer a mesma coisa de quando saí do Benfica para o Sporting, fecha aspas. Essa foi uma das situações mais delicadas da carreira do JJ. Ele se queimou com o torcedor do Benfica, onde ele tinha bastante moral e não foi bem avaliado e aceito pelo torcedor do Sporting, a lição ficou, até por isso o JJ descarta trabalhar num rival do Flamengo. O treinador português ainda disse o seguinte nessa entrevista, abre aspas, já estive mais próximo de voltar ao Brasil, adorei o campeonato, o futebol faz parte da cultura deles, no caso nossa, gostaria de um dia voltar, fecha aspas. Só uma curiosidade, já havia contado para vocês que o novo presidente do Flamengo, BAP, trocou muitas mensagens ao longo da temporada passada com o Jorge Jesus. A ideia do BAP era ter o JJ como seu técnico assim que assumisse a presidência, mas Felipe Luiz acabou alterando esses planos. O Felipe assume de forma interina, deixa excelente impressão e é mantido no rubro-negro. Preciso falar agora sobre a chance de Paquetá ser banido do futebol. 2 veículos de comunicação na Inglaterra trouxeram essa informação, mas essa notícia havia sido publicada originalmente no fim do ano passado. De fato, existe um pedido da Federação Inglesa para que o Paquetá seja excluído do futebol. Foi a punição mais pesada de todas por conta de uma suposta participação no esquema de apostas esportivas. Ele é suspeito de ter tomado 4 cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Entre aqueles que se beneficiaram do cartão, familiares do Paquetá. Segundo a apuração dos jornais ingleses, em algo que foi publicado no fim do ano passado, mas só repercutiu nessa segunda-feira, para piorar a situação do Paquetá, além desse enrosco, tem o fato dele ter dificultado as investigações, por isso um pedido tão severo da federação. Deveremos ter novidades sobre o caso em março, para quando está marcada a audiência, o julgamento definitivo. É óbvio que, dependendo da punição, Paquetá vai recorrer, mas existe um risco real dele ser impedido de voltar a jogar, mesmo com apenas 27 anos de idade. É também por isso que o Flamengo não pode avançar em qualquer tipo de negociação com o West Ham, sob o risco, por exemplo, de contratá-lo por 20, 25, 30 milhões de euros e não poder utilizar o jogador. O Flamengo vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Só para completar em relação ao Fla, contar que o clube não quer mais jogar às 16h30. Hoje, segunda-feira, foi enviado um ofício para a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, solicitando que o Flamengo passe a jogar a partir das 18h30, tudo por causa do calor. A saideira em relação ao Fla, o novo técnico do Sub-20, o português Nuno Campos, só deve estrear mais para frente, né, que o Flamengo tem como primeira competição do Sub-20 a Libertadores, e a ideia é que ele seja preparado e tenha a oportunidade de estrear numa competição um pouco menos importante. Preciso contar agora que um parceiro do Flamengo corre risco de rebaixamento para a terceira divisão de Portugal. Você vai lembrar que Flamengo e Leixões chegaram a estabelecer uma série de negociações para que o Fla assumisse o clube português. A ideia era adquirir 56% das ações, se tornar o sócio majoritário e com um investimento de 10 milhões de euros, transformar o Leixões em uma das potências do futebol português. O negócio acabou melando depois da vitória de BAP na eleição para presidente. O BAP deixou bem claro que não daria sequência às tratativas que eram conduzidas pelo antigo presidente Rodolfo Landim. E a coisa no Leixões vai de mal a pior. O time que disputa a segunda divisão portuguesa hoje está muito mais perto de cair para a terceira do que ir para a elite do futebol nacional. A equipe ocupa a 13ª colocação com 25 pontos. São 6 partidas sem vitória, o que causa preocupação entre os adeptos e torcedores do Leixões. 3 empates e 3 derrotas nessa sequência. Importante contar que a partir do 16º colocado em Portugal tem rebaixamento. Ou seja, hoje o Leixões está bem perto do Porto B, que é o primeiro time que cairia. Porto tem 18 pontos, o Leixões aparece com 25.
O último time que estaria subindo tem 35 pontos, são 10 pontos de diferença para o acesso e apenas 7 pontos de diferença para o rebaixamento, e o viés de baixa do Leixões, com 6 partidas sem vitória, é o que causa mais preocupação. Importante contar ainda que o Leixões, apesar de a parceria com o Flamengo não ter vingado, tem 3 atletas que passaram pelo clube. O Verton, atacante, além do Noga, zagueiro, e do Rafael Santos. Só para completar o noticiário do Rubro Negro, Alcaraz estreou pelo Everton, ele jogou os 25 minutos finais da derrota por 2-0 para o Bournemouth, que causou a eliminação do Everton na Copa da Inglaterra. Ainda assim, o Alcaraz foi elogiado pela atuação e deixou boa impressão. Importante lembrar que quando foi emprestado, o Alcaraz criou-se uma condição nesse empréstimo entre Alcaraz, Everton e Flamengo, de que o Everton é obrigado a comprar o Alcaraz desde que ele dispute 6 partidas como titular na Premier League, que ainda não aconteceu. Essa contagem já está valendo a partir da próxima rodada. Se o Alcaraz bater esses 6 jogos, o Everton é obrigado a pagar 15 milhões de libras, ou mais ou menos 108 milhões de reais, para o Flamengo. Com 3 informações boas para você, torcedor rubro-negro. Pois é, vídeo importante para vocês ficarem cientes. Vou falar aqui sobre quem? Arrascaeta, De La Cruz e Pedro, atacante Pedro, que não entra em campo desde setembro do ano passado. Nós vamos trazer informações sobre esses 3 jogadores. Pessoal, é o seguinte, vamos para as informações? Vamos lá. Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Vou começar com a dupla uruguaia, a dupla que foi a ausência no clássico contra o Fluminense. Muita gente questionando, falando que são jogadores de vidro, que isso não existe, começo de ano. Gente, vai acontecer e, inclusive, esses 2 jogadores, eles não vão ser ausências no jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira. Mas outros jogadores, considerados titulares, serão ausências. Isso aí tá certo. É o planejamento da comissão técnica do Flamengo. Felipe Luiz avisou na última entrevista coletiva, não vai matar ninguém no Campeonato Carioca e tá certo. Eu repito, você, torcedor rubro-negro, que ainda não entendeu, o Campeonato Carioca é pré-temporada. Isso quer dizer que para que forçar os jogadores em todos os jogos nesse início de calendário, nesse início de campeonato? Porque o que vale, na verdade, não é nem o que vale, né? Vamos lá, o Flamengo vai passar para a próxima fase e aí vai ser campeão, campeão. E premiação, que é bom, nada. Mas, diante disso, vamos aos fatos. Arrascaeta e De La Cruz treinaram ontem, segunda-feira, normalmente com os demais jogadores, e o técnico Felipe Luiz indicou que esses 2 voltam contra o Botafogo nessa quarta-feira. Porém, outros jogadores serão preservados. Vou dar um exemplo. O Felipe Luiz, inclusive, ele, entre aspas, completou o treino de ontem com 10 jogadores da categoria de base. 10. Entendeu? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele já está pensando em quem ele vai poupar no jogo dessa quarta-feira contra o Botafogo, e aí ele vai girar o elenco para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que, para quem não sabe, mudou de horário, seria 4h30 da tarde, passou para 9h45 da noite. Então esses 2 jogadores estão de volta. Vocês que reclamaram, pois é, vão poder ver os 2 uruguaios em campo. Óbvio que com a Arrascaeta e De La Cruz no meio de campo, tende a ser uma partida melhor do Flamengo. Estamos falando de 2 jogadores de altíssimo nível. Mas acho que nem se os 2 estivessem em campo contra o Fluminense, a partida seria melhor. Mas fica aí a informação para vocês, que eu considero muito boa para quem vai ao Maracanã, acompanhar esse Flamengo e Botafogo, jogo 9h30 da noite, no Maracanã, repito. Vamos agora para o próximo assunto, que é sobre Pedro. O Pedro, gente, apurando ontem, conversando ontem com pessoas do Flamengo, aí dei uma sondada sobre o Pedro. Está muito bem na recuperação. Não é garantia, mas existe sim uma chance de o Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no finalzinho e no começo de abril. Então, de fato, ele está indo muito bem, não será surpresa se isso acontecer. Lembrando que a ideia é justamente essa, que ele esteja à disposição no início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser antecipado esse ano por conta do calendário enxuto do futebol brasileiro, Super Mundial. Durante o Super Mundial, o calendário do futebol brasileiro vai parar para disputar o Super Mundial. Então, pessoal, fica aí a informação sobre Pedro, para quem anda me perguntando. Ontem, conversando com pessoas do Flamengo, e me relataram que a recuperação está indo muito bem e que existe sim a chance de Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no fim do mês, e no comecinho de abril. Eu acho que seria um baita reforço caseiro para o Flamengo. Lembrando que recentemente o Felipe Luiz, em uma entrevista, falou que com Pedro à disposição ele vai ter que pensar numa forma do Pedro jogar. Ele não vai variar, pensar jogo, se vai... Não, ele garantiu que com o Pedro à disposição ele precisa pensar numa maneira para o time render com o Pedro em campo, e eu acho que ele está certo, tá? Acho que ele está extremamente certo em relação a isso, porque é o Pedro, gente. Estamos falando do melhor centroavante do futebol sul-americano, pelo menos na minha concepção. Então, essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o canal Vene. Este é o mais novo canal do Mengão, com notícias diárias atualizadas, gols de todos os jogos e muito mais. Se puder, se inscreva no canal para dar uma força, deixa um like e tamo juntos.